Olá, deixa eu ler um versículo para vocês que está no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando para nós, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém, irmãos? Então Jesus falou que nós somos o sal da terra. E o sal, irmãos, é um elemento muito importante para a nossa vida. Ele conserva os alimentos e serve também de alimento. Sem sal, a comida não tem sabor, não teria sabor. A Bíblia chama nós de sal da terra, né? Segundo Jesus falou. O cristão também tem um papel similar ao sal. A vida sem Jesus não tem sabor. E cabe a nós espalhar o Evangelho para temperar a vida daqueles que andam em dissabores. É necessário que nós, cristãos, sejamos sal nessa terra, sejamos temperados, para temperar aqueles que têm uma vida sem sabor, né? O sal, ele tempera e conserva. Antigamente, quando não tinha geladeira, irmãos, as pessoas salgavam, né? Até hoje ainda tem algumas partes do nosso país aqui no Brasil, por exemplo, no Nordeste, onde se faz a carne seca, né? Para armazenar o produto, para conservar o alimento, se coloca sal. Eu me lembro quando não tinha geladeira, meus pais faziam isso. Usavam para guardar os alimentos, usavam sal para conservar os alimentos guardados. E o Evangelho não é diferente, irmãos. O Evangelho também é um sal que dá sabor para a nossa vida. Aquele que conhece o Evangelho de Cristo, ele é liberto, ele é livre de qualquer mal. Ele vive uma vida sem medo, sem tristeza, né? Ele vive uma vida temperada. Por mais que quando estiver muito alegre, ele vai ser temperado. Quando vai estar muito triste, ele também vai ser temperado. Não vai se desesperar por situação alguma. Aquele que tem o Evangelho no seu coração, conhece a palavra do Senhor e as guarda em seu coração. Então o sal, ele tempera e conserva a nossa carne, né? A nossa carne, a vida da carne, do corpo. Mas o Evangelho tempera e salva. Tempera e salva a alma nossa. Nossa alma é temperada pelo Evangelho de Cristo. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, irmãos, na nossa caminhada de crente, caminhada de cristão, a gente tem percebido muitas pessoas já insípida, sem sabor, não tem sabor na vida. Até muitas pessoas que já fazem anos que são cristãos, estão dentro de uma igreja congregando há 10 anos, 15, 20 anos, 30, 40 anos, e a vida deles não tem sabor, é dessabores direto. Por falta do que, irmãos? De ser sal. Nós precisamos ser sal. Na verdade, o sal, ele é um símbolo de preservação. Ele preserva o alimento, preserva a nossa carne, o nosso corpo. Se você ficar sem comer sal, comida de sal, 30 dias, o que vai acontecer com você? Vai ficar doente. Vai precisar ir para um hospital, tomar soro fisiológico, porque o teu físico vai perecer sem sal. Então nós precisamos do sal, o corpo precisa do sal. Mas a nossa alma precisa do Evangelho, de conhecer o Evangelho. Que se nós tiver o Evangelho em nós, irmãos, a incorruptibilidade também é estabilizada, é salgada, né? Não é a mais nem a menos. Nós vamos viver longe da incorruptibilidade.
Não vai haver corrupção se o Evangelho estiver em nós. Amém, irmãos? Marcos capítulo 9, versículo 50 diz assim: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Por exemplo, tem pessoas que a gente não tem sabor para conversar com elas, porque as palavras delas são ou insípida, né, ou muito ímpia demais. Então, não há como conversar com essas pessoas, porque não tem prazer de conversar com elas. Mas quando uma palavra vem com sal, né, temperada, uma palavra temperada, uma conversa temperada, né? A Bíblia diz que os crentes conversando um com o outro são duas ferramentas que se afiam, né? Então, mas tem que ser palavras temperadas. Lucas 14:34 diz assim: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Então, conversar com uma pessoa que não é sal na terra é ruim, irmãos. Porque tem pessoas que quando abre a boca parece abrir um saco de lixo, né? Só sai coisas que não agradam, coisas que não se aproveitam, coisas que não têm sabor, não têm valor. Estão entendendo, irmãos? Então, por isso que nós somos o sal da terra, nós temos que ser temperados. Salmos 107, versículo 4 diz assim, ó: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não se acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminhos direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Olha, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Ele nos tirou de um caminho que nós andávamos desgarrado, andava solitário, não se achava lugar para descansar, porque as nossas palavras não eram salgadas, a nossa mente não era uma estabilidade, não era estabilizada por Deus, como temperada por Deus. Nós pensávamos uma coisa agora, depois já pensávamos outra, uma hora pensávamos em muita alegria, estava muito alegre, bebia, ficava alegre, né? Tomava um álcool, uma maconha, ficava super alegre, daqui a pouco ficava numa tristeza tremenda, né? Assim nós vivíamos no passado, antigamente. Mas alguém clamou por mim e por você. Alguém clamou ao Senhor, pode ser o nosso pai, nossa mãe, um irmão, uma irmã, um vizinho, alguém que gostou de você e falou com Deus a teu respeito, né? E Deus nos encheu de bens, fartou a nossa alma sedenta e nos encheu de bens a nossa alma faminta. Nós tinha fome. Nós tinha fome de alguma coisa, buscava aqui, buscava ali, buscava lá e não se encontrava em parte nenhuma porque não tinha sabor. Nós vivíamos num dessabores, sem sal nós vivíamos. Mas olha o que diz em 1 Pedro 2,9. Diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, mas para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos o sal da terra. Como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Não podemos perder o sabor, não. Nós temos que ter sabor para anunciar as grandezas de Deus, aquele que nos chamou das trevas, tirou-nos das trevas, que nós estávamos uma hora muito triste, outra hora muito alegre, uma hora querendo morrer, outra hora querendo viver. Tirou-nos dessa tristeza, desse sabor de vida e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, hoje nós somos luz também do mundo.
como prosseguindo lendo aqui, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Como salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. No 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, quando nós somos sal, nós somos luz também. Primeiro, começando a nossa atitude. O nosso corpo recebe o sal, recebe o tempero dessa terra, recebe o melhor da terra. A nossa alma recebe o Evangelho e armazena no nosso corpo, armazena na nossa mente, no nosso coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos ser sal nessa terra. Segundo, lá em 1 Pedro 2,9, nós já lemos, né? Vocês, porém, são geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos ser sal, anunciar o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Em Eclesiastes capítulo 7 diz assim, ó: não sejais demasiadamente justo, e nem demasiadamente sábio ou injusto, porque te destruirias a ti mesmo. Então nós temos que ser temperados, irmãos. Há coisas que nós não podemos abrir a boca para falar. Se nós abrir a boca e falar certas coisas, nós não vamos ser temperados. Nós vamos destemperar. Nós vamos, ao invés de estabilizar uma pessoa, vamos desestabilizar os pensamentos das pessoas. Então a gente não pode ser demasiadamente justo. Se você for falar a verdade mesmo para uma pessoa, como ela deveria viver, como ela precisa viver, como nós precisamos viver, certamente ela se escandalizaria. Então, como diz ali a palavra, não sejais demasiadamente justo e nem demasiadamente injusto, porque destruirias a ti mesmo ou destruiria a vida de alguém, né? Quando se fala destrói a vida de alguém, os pensamentos desestabiliza alguém, você também fica desestabilizado, porque a pessoa está do teu lado. O teu próximo, se desestabilizar o teu próximo, você também se desestabiliza. Então precisamos ser sal. Eclesiastes 7, né, 17 diz assim, ó: não sejas demasiadamente ímpio e nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então as pessoas morrem fora do tempo, irmãos. Nós temos um tempo para morrer, nós temos que morrer de velhice. Quando o corpo já não vai mais, né? Aí ele para de funcionar e nós morremos, o corpo morre. Então, não é morrer jovem, não. Por isso que olha os conselhos do Senhor: não seja demasiadamente ímpio e não sejas louco, porque morrerias do teu tempo. E muitos têm morrido antes do tempo, irmãos, por falta de ser temperado, né? As atitudes, as ações das pessoas são destemperadas. Bebe demais, corre demais com o veículo, ou come demais, né? Ou contende com as pessoas, acabam morrendo antes do tempo. Fazem coisas que não deviam fazer, as atitudes delas têm que ser salgadas. Precisamos pregar o Evangelho para que essas pessoas sejam temperadas, né? Se está faltando alguma coisa, não vai roubar, não. Pede. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Então peça, não roube, né? Não faça loucura para não perder a vida antes do tempo. Porque a pessoa dentro de uma prisão não é vida. Isso não é vida, não, irmãos. Não é vida. A pessoa está morta lá dentro de uma prisão. Há possibilidade de se salvar a alma, mas perde a vida, né? Quem está numa prisão perde a vida. Então nós precisamos temperar as nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, ser temperadas para que haja paz e o Pai seja glorificado com as nossas atitudes e as nossas ações. Ainda no versículo 18 do capítulo 7 de Eclesiastes diz assim, ó: bom
é que retenhas isto e também aquilo. Não te retires a tua mão. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então, se nós temer a Deus, escaparemos de todas essas coisas malignas do dessabor da vida. Estão entendendo, irmãos? Uma vida cristã, cheia da palavra de Deus, do conhecimento, da sabedoria do Senhor, ela é estabilizada, é salgada, é temperada. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. No versículo 19 do capítulo 7 de Eclesiastes. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, irmãos, muitas pessoas estão no pó. E as pessoas nós precisamos falar com elas. Falar com elas. Sabe? Lá em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito assim, ó, olha bem o que está escrito. Vocês, porém, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Vou ler novamente. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, as atitudes, as nossas ações, saber a hora de agir, saber a hora de fazer algo, né? A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável, não pode ser muito justo nem muito injusto, sabe? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, palavra que tenha sabor, que a pessoa goste de ouvir, queira ouvir, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, 5 e 6. Marque esse versículo e bota ele em prática, para que a tua vida seja uma vida temperada e aqueles que estão ao teu redor também vão ficar temperados para a glória de Deus. E Deus será glorificado, né? Deus será glorificado. Salmo 113, versículo 7 diz assim, ó. Ele levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado. Essa pessoa já está caída. Nossa, essa pessoa não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito. Já está embaixo da ponte, morando ali, mendigando, fedendo, não toma banho. Tem jeito sim, irmãos. Deus é especialista em levantar do pó o desvalido, né? Que ele já foi desvalido, já foi jogado no chão para ser pisado pelos homens. Ele levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado e coloca-se a sentar junto com seus príncipes. Deus fez isso comigo, fez com muitas pessoas que estão me ouvindo e faz com todos aqueles que querem e que ouvem a palavra do Senhor. Pregue o evangelho para as pessoas. Seja sal nessa terra. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para mais nada presta, a não ser lançado em terra e ser pisoteado pelos homens. Não seja essa pessoa. Seja sal, tá bom? Eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça e concorde com esta oração. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento, Pai, este irmão, esta irmã que está ouvindo a minha voz neste momento, que não é a minha voz, é a tua voz, porque é a tua palavra que nós lemos, é a tua palavra que nós falamos, é o teu Espírito que habita em mim, Senhor, que move esta boca, esta língua e este pulmão, para que saia esta voz e entre pelos ouvidos dessa pessoa, Pai, e chegue até o coração, se espalhe pelo sangue, pelos músculos, pelos ossos, pelas medulas, Pai, em todo o corpo dela, Pai. E aonde tiver uma enfermidade, uma inflamação, uma infecção, uma deficiência, seja restaurado pela tua palavra. Ah, Deus poderoso, visita esse irmão, visita essa irmã, Pai, escreve na tábua do coração dela estas palavras, estes versículos que nós lemos nesta
neste dia, neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa receba a luz do Senhor, o sal do Senhor, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E ela seja, a partir de hoje, uma nova criatura, para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.